Alô, som, teste. Alô, som. Boa noite, pessoal. Como vão vocês? Vamos iniciar aqui nosso workshop. Olá, Janda, boa noite. Oi, boa noite, tudo bem? Tudo bem? Tá me ouvindo bem? Tô. Você tá me ouvindo bem? Tô sim. Ótimo. Tudo bom aqui? Vamos aqui cumprimentar. O pessoal está chegando agora. Boa noite a todos. Mônica, você RB, Maurício, Elisa, Edna, Lucineide. Ô, pessoal, muito boa noite. A Mônica. Olha só, já estamos começando bem. Pessoal, está Boa muito noite. aguardada essa live. Vamos esperar. Enquanto isso, a gente vai aqui conversando. Pessoal, vão chegando. Eu quero apresentar a Janda Siqueira. A Janda é psicóloga, tá? Ela é especialista e é psicoterapeuta Gestalt. E ela vai trabalhar, vai fazendo uma parceria conosco e vai apresentar aqui vamos realizar um workshop, não é? Falando aqui sobre dependência emocional e os fatores que afetam isso dentro do ponto de vista, não é, da psicologia e como se abordar esses temas. Nós temos aqui pessoas que tanto passam por esse problema, que na realidade quase todos nós, de um modo, de outro, de um grau ou de outro, passamos sobre nossas vidas sobre esse tipo de situação, como também temos profissionais que estão atuando nessa área, lidando com famílias, com pessoas. Nós vamos falar de relacionamento, gente. É relacionamentos. Tá? Então, não é só marido, esposa, pai, mãe, não. São todos os relacionamentos e como que isso vai afetar. Né? De qualquer maneira, o primeiro passo sempre é a autocompreensão, o autoconhecimento, a identificação primeiro conosco, para que depois isso chegue às pessoas. Eu vou estar compartilhando aqui nos comentários os canais da, da, da Janda, tanto, ela tem um canal excelente no Instagram, que é o Amor e Autoestima, já acompanha há muitos anos. Elas, se vocês que já fizeram o curso de terapeuta integral sistêmico, sabem que ela já é parceira, já acompanha a Pebrati, já indica os vídeos dela há muito tempo. E o canal do YouTube dela também estamos sempre compartilhando e indicando. Sigam. Também vou colocar o canal do YouTube dela, é muito interessante, cara, é muito show. Eu acompanho sempre e entre lá, deixa o seu like lá no, não é, Adriano? Deixa o seu like e ative o sininho, compartilha. Toda semana tem conteúdo novo, tem um tema novo e coisas muito interessantes para todos nós. Eu vou deixar a Janda falar um pouquinho. Fala um pouquinho para nós de você e do que nós vamos falar. Meu nome é Janda Siqueira, eu sou psicóloga, trabalho com atendimentos online, faço psicoterapia, né? Então trabalho em consultório, mas online. Tem um canal no YouTube onde eu falo muito sobre relacionamentos amorosos, familiares. Lá eu falo sobre como a gente pode se conhecer e ter relações mais saudáveis. Que eu acho que ninguém é 100% saudável, né? Como o Guilherme estava Com falando aqui, certeza. que a gente fica sempre na busca, e é legal a gente buscar cada vez mais estar num lugar mais confortável com a gente, né? Estar mais inteiro com a gente. Mas acho que ninguém é 100% independente da opinião dos outros, independente do que o outro vai pensar. Então, essa live sobre dependência emocional é até para desmistificar um pouco aquilo que às vezes a gente pensa que tem alguém por aí que é diferente de mim, que não liga para o que os outros pensam, que faz só o que quer, que não está nem um pouco preocupado em ser aceito, em ser pertencente a um lugar. Eu acho que isso é uma utopia. Eu acho que a gente entender que todo mundo tem alguma necessidade. Às vezes você não tem necessidade de que sua mãe te aprove, mas você quer que, de repente, o seu marido ou a sua esposa aprove você, você quer ser aceito pelas pessoas. Essa é uma necessidade básica. Eu acho que o que vai modelar ali, se a gente
tá ou não mais para o saudável do que não saudável é o quanto a gente está disposto a abrir mão, o preço que a gente está disposto a pagar para poder ter essa aceitação ou não. A dependência emocional é muito isso. É você, às vezes, abrir mão de coisas muito importantes para você, para que você esteja bem na relação com o outro. Né? O que eu digo que é um distúrbio de prioridades. É você nunca ter autorização interna a se colocar em primeiro lugar. Se todo mundo à sua volta não estiver bem, ou você não consegue fazer nada por você, se por acaso essa coisa que você quiser fazer for incomodar alguém, for desagradar. Então, hoje o meu convite é muito para você olhar para como você faz as trocas com as pessoas da sua vida, sejam elas da sua vida pessoal, profissional. Eu acho que a gente tem que buscar o máximo possível trocas justas, né? Trocas justas são Com aquelas certeza. em que eu entrego algo e recebo em troca algo que eu entendo que tá ok. Não tem ninguém com crédito, ninguém com dívida. Acho que as relações começam a ficar conturbadas quando a gente cria créditos que a gente não usa depois, ou quando a gente se sente em dívida com a pessoa. E isso está na base da dependência emocional. O dependente emocional, ele é um grande acumulador de créditos que ele não usa. E aí ele acaba vivendo relações muito desiguais. Então, o meu convite hoje é para você olhar para suas relações, e eu acho que é muito legal também para quem tem filhos, porque a gente não tem como falar de dependência emocional sem falar de infância. De novo, né, a gente vai sempre falar que a infância acaba sendo a base de tudo. E às vezes a gente, como mãe, eu sou mãe também, a gente fica preocupado demais com o nosso papel, mas não tem como. Tudo aquilo que a gente vive na infância, por ser a fase em que a gente é mais vulnerável, marca demais. Então, muito da forma como você se sente hoje nos seus relacionamentos tem a ver com como você se sentiu antes. Geralmente a gente se sente muito parecido. Se eu me sentir muito rejeitada na minha infância, provavelmente isso vai deixar uma lente nos meus olhos e vou me sentir muito rejeitada nas minhas outras relações, ainda que eu nem esteja sendo rejeitada. É difícil fazer essa separação, se eu estou sendo ou não estou sendo, porque eu tenho como se fosse um molde, né, de rejeição por conta daquilo que eu já vivi. Então, isso faz a gente ter uma visão legal assim, sobre como que a criação que a gente dá para os nossos filhos, como que a gente dá espaço para eles serem o que são, para eles, inclusive, argumentarem com a gente, para eles poderem frustrar a gente. É importante para que eles tenham liberdade para aprender quem eles são e não quem a gente quer que eles sejam, né? A gente tem, às vezes, uma visão deturpada de que bons filhos são filhos obedientes. Não é isso, né? Isso é a É base da verdade. dependência emocional também. Então, eu acho Eu, que eu queria, vai convidar os pais eu queria e fazer você, assim. porque todo mundo é filho, né? Então todo mundo vai acabar olhando para a sua Sim, com própria relação com certeza. seus Todo mundo é pais. filho de alguém. Isso não dá. A gente não escolhe os pais, não é? É, E da mesma maneira, a gente também não escolhe os filhos, quando tem. Mas a gente não acredita que às vezes nós podemos ser. Nós somos totalmente responsáveis da forma daquilo que passamos aos nossos filhos, não é? E principalmente acerca da personalidade de cada um e dessa formação, como ela se dá. Por isso que é muito importante o que você disse da infância, não só como lidamos com nossos filhos, mas só sobre tudo que carregamos de nossa infância, até estarmos hoje na condição que nos encontramos hoje, na condição emocional, na condição de autoestima, na condição, né, de vida que cada um de nós se encontra nesse momento. hum, Antes de entrar diretamente no tema, eu tenho isso já é uma pergunta pessoal, vários de nós em outros estudos têm questionado, Jana. Por exemplo, existem pessoas com transtorno de personalidade e existe um em particular que para pessoas que já carregam essa carga de dependência emocional, dependência afetiva, enfim, que lidar com os narcisistas, com pessoas com transtorno narcisista. Eu não sou um especialista em transtornos, eu tenho um conhecimento geral sobre a situação, mas o narcisista, ele é um dependente emocional ou não? Ou ele é só um vampiro, literalmente, assim, no sentido figurado, para que o pessoal entenda? ele é um dependente emocional, até porque, falando do distúrbio de prioridades, vamos olhar que a dependência emocional é feita de duas pessoas. Um que tem o distúrbio de prioridade, no sentido de que ele não consegue se colocar como prioridade. A prioridade da vida dele é
fazer os outros se sentirem bem, é fazer com que tudo fique em harmonia, é fazer o que precisar ser feito para não ser julgado e para não ser reprovado. Então Ele não é só não porque faz ele é para ele. é para ele, não é porque ele é um grande Não bonzinho, não. entendi. Não é porque ele é anjo, é Certo. porque ele não topa o desconforto que ele sente quando ele frustra. Ele não topa. Ele prefere Perfeito. fazer o que for, deixar de fazer coisas para ele, se anular, até fingir que não sente coisas, que não tem necessidades, para poder manter as coisas em ordem, manter o outro feliz com ele, porque quando o outro está feliz com ele é quando ele se sente amado. Então, existe essa pessoa de um lado. Do outro lado, um outro distúrbio de prioridade é você acreditar que você deve ser prioridade na vida das pessoas. Isso deve soar assim, ué, mas a gente não é prioridade? Não. O normal é, eu sou prioridade na minha vida, você é prioridade na sua, a gente se encontra e, eventualmente, dentro dos nossos acordos justos, fazendo trocas justas, a gente faz alguns acordos em que hoje, ao invés de eu ir fazer um programa que era meu, eu vou num programa seu e faço uma concessão para ficar com você. Hoje você está doente, eu vou lá e fico com você. Deixo de trabalhar e fico com você. Num outro dia, quem deixa de trabalhar para ficar comigo é você. A gente vai fazendo essas trocas. O narcisista, ele tem um distúrbio de prioridade que é o seguinte, ele acha que ele deve ser a prioridade na vida de todas as pessoas com quem ele convive. Principalmente aquelas mais próximas, né? Às vezes não é exatamente com todas, mas ele se sente muito importante. Então, ele quer se dar uma importância maior do que ele deve ter na vida de outra pessoa. Por mais que seja a mãe, por mais que seja o marido, quando você acha que deve ser considerado antes da pessoa, como um padrão, né? Porque tem hora que a gente fala assim, não, peraí, é o meu aniversário, não é possível que você não possa deixar de dormir um pouquinho hoje porque é meu aniversário, né? A gente entende que são coisas... Mas Claro. quando é um padrão em que ele realmente não aceita não, ele não consegue conceber a ideia de que você é capaz de dizer não para ele ou de fazer algo que desconforte ele, quando ele acha você um ousado de não levar ele em consideração primeiro. Então, quando um narcisista encontra um dependente emocional que não tem condição de dizer não, é a combinação perfeita. Vão viver infelizes para sempre. E vão ficar, ó, muito tempo. Por quê? Porque é um que não sabe frustrar e o outro que não tolera ser frustrado. Então eles combinam. Por isso que geralmente um narcisista, ele encontra um dependente emocional que não sabe nem quem ele é quando ele não está tentando agradar alguém. Você pode ver que um narcisista, ele não tem interesse em alguém que não é dependente emocional. É verdade. Tem, porque a pessoa que vai chegar lá toda cheia de autoestima, toda confiante, toda cheia de nãos, toda dizendo para ele que não vai fazer tal coisa, ele olha e fala assim: não tem condição de eu viver uma vida dessa que eu vou ver com uma pessoa que fica fazendo as coisas que ela quer. Ele não dá conta, E porque ele não vai se presta. afastar. E ele vai se afastar dessa pessoa. Ele Não vai se é? afastar. E essa pessoa que não é dependente, ela olha para ele e diz: esse cara não tem nada que eu queira, não tem nada para me oferecer, porque eu não tenho essa necessidade de aprovação excessiva, eu não troco qualquer coisa por uma migalha, eu não troco qualquer coisa por um lugar, eu sei o meu lugar, eu quero usar a minha vida para mim, eu sei o que eu faço com o meu tempo. Agora, o dependente emocional, que está realmente numa dificuldade muito grande de se ver, ele não sabe como ele usa o tempo dele se ele não estiver cuidando das outras pessoas. Ele não sabe o que fazer com a energia dele se não estiver entregando para o outro. Ele não sabe como usar a vida. Ele dá a vida para o outro porque ele não sabe como usar. Porque se ele souber como usar, ele lá tem interesse em alguém que está querendo sugar ele inteiro, ele fala, não, meu filho, tem minhas coisas. Tenho minhas coisas, eu não tenho necessidade de estar aqui. Então, quando você tem as suas coisas, um narcisista aparece, você olha para ele e você vai embora rapidinho. Agora, quando você é muito dependente, porque o narcisista, ele não se mostra para você vampiro, ele se mostra príncipe. Ele se mostra encantador, depois é que ele começa a te sugar. Mas se você tá um pouquinho consciente, o príncipe te deixa meio assim, não, não tem príncipe, peraí. Quem que é príncipe, gente? Porque o príncipe é aquele que está totalmente disponível para você. Se você tem uma vida normal, você não quer ninguém 100% disponível para você. Porque vai te dar trabalho. Você fala, não, pelo amor de Deus, vai fazer suas coisas. Porque eu tenho minhas coisas também. Eu não quero você 100% disponível para mim. Então, essa pessoa não tem interesse no narcisista. Porque ele se mostra muito para ela e... peraí, tá estranho isso.
Ai, eu vou te fazer a mulher mais feliz do mundo. Eu vou te amar como ninguém nunca te amou. Que papo é esse? Você nem sabe como é que os outros me amaram? Como é que você vem me dizer um negócio desse? Agora, É por aí, né? um Bem por aí. dependente emocional, ele tem um distúrbio de amor. Ele tem uma visão deturpada de amor, porque ele não precisa nem saber a história da pessoa para saber que a relação de amor dela na infância não foi boa. Então, ela não tem uma visão saudável de amor, ela não tem a vivência de amor saudável nela. Então, quando ela vê alguém que está propondo amor para ela, ela fala, com certeza, adorei. Ainda mais esse amor de bandeja o narcisista oferece. Porque se você tá um pouquinho saudável, você fala assim, não existe amor de bandeja, amor é construído. Como é que esse cara já me ama, já quer me levar para não sei onde, se ele nem me conhece, que negócio é esse? A gente nem se conhece, o cara já quer casar? Não, tá estranho. Só que se eu tô com meu pote de amor lá embaixo, se uma pessoa faz uma proposta dessa, eu falo, tô lá. Então você vê que é combinação? É, exatamente. Nos casos que acompanha, eu, por exemplo, tenho já uma carreira muito relacionada, hoje nem tanto, mas ela sempre foi muito relacionada a questões em codependências desse tipo, com pessoas com transtornos de uso de substância, com uso de álcool. Muitas das pessoas que participam aqui têm isso. O que nós víamos muito e muito frequente eram tanto aqueles que ali estavam num tratamento, numa desintoxicação, num processo aí de busca do seu tratamento, extremamente dependentes, não totalmente, mas a gente até nomeia isso de rei bebê, de algo, né? Um nome que existe para esse tipo de personalidade. E mães, esposas e até mesmo filhos com papéis né, já totalmente distorcidos. Estou falando assim de mães com senhorinhas com 70 anos tratando um homem de 50 como fosse um bebê, uma criança totalmente carente e a esposa também não conseguindo, totalmente sofrida e desgastada, não conseguindo colocar limites naquele que está ali num processo. E também filhos, às vezes, com o papel invertido, tomando o Uhum. papel de responsável pelos pais. Isso é muito frequente. É. Também existe o contrário. Existe o dependente emocional que nós vimos, e é bom também até você citar isso, que ele é tremendamente chato. Ele não deixa o outro crescer. Você entendeu? Ele é dependente, mas ele não quer que o outro deixe de causar problemas para ele. Porque a importância dele está em se sentir: eu sou o que cuido, eu sou o responsável, eu sou essa pessoa sem mim não vive. Você entende? Você pode falar um pouquinho Uhum. sobre isso? A gente chama de codependência isso, né? Sim. na, na, na nossa área. Sim. Inclusive no curso, né, no workshop que vai ter no dia 15, eu vou Sim. falar mais detalhadamente sobre esses perfis, porque quando a pessoa fala assim, mas eu não sou isso aí que ela tá falando, então eu acho que eu não sou. É porque, na verdade, não tem como a gente falar de tudo de uma vez só, porque é um pouquinho E diferente. muitas vezes cada um, eles não se veem nos papéis que estão exercendo. É. Eles não têm a Então, percepção. eles não têm a percepção e cada um tem um. Eu vou citar aqui rapidamente assim, os perfis que tem esse. Tem o cuidador, que é aquele que acha que sem ele ninguém vive. Ele é aquele que é a pessoa principal da vida de alguém ou da família toda, que se ele não tá lá, aquela família nem anda. Então, ele acaba dando a vida dele para cuidar dessas pessoas, né? Que é um grande candidato a esse codependente Sim, de uma pessoa adicta, né? Tem sim. aqueles que são os campeões, né? Ele só consegue se sentir visto, amado e valorizado se ele está fazendo uma coisa para o outro ver, para o outro valorizar. Então, ele vive em busca de aplausos, ele vive em busca de reconhecimento. Aquela pessoa que, se ela for para academia, ela não postar, parece que ela nem foi. Porque se ela fizer Ah, só por sim. ela não tem motivação. Ela só tem motivação se tiver alguém dizendo para ela o que fazer ou dizendo para ela que foi bom aquilo que ela fez. Se ela fizer por ela, não vale. Então ela É está verdade. sempre em busca do o que você está achando de mim? Eu estou indo bem? Eu estou fazendo aquilo que você acha legal? Então vira quase que uma busca insaciável por bons feitos, porque ela acha que o valor dela está nas coisas maravilhosas que ela faz. Então ela vira um dependente do, do olhar do outro, né? Dos aplausos do outro. E aí ela acaba, às vezes, direcionando a vida dela não
pelo que ela quer fazer, mas pelo que ela acha que gera valorização, admiração. E ela se desconecta um pouco da essência dela. Tem aquele outro que é o coitadinho, né? Que é aquele que não, ele É não é culpado verdade. de nada na vida dele. Tudo acontece. O carro dele quebra, o chefe demite, a mãe não ajudou o suficiente. Aquele que geralmente é aquela mãe que está com um cara de 50 anos em casa e que ele reclama que ela não cuida dele, ou que ele reclama que os amigos dele têm pais melhores que ajudam. Ele não tem uma mãe que ajuda, porque na cabeça dele alguém é responsável pelos problemas que ele tem e pelas soluções. Ele não se vê nem responsável pelo lugar onde ele está e nem se vê com capacidade para sair do lugar onde ele está. Ele acha que tudo é culpa de alguém, do governo, de terceiros. Então ele se sente um grande azarado, um grande injustiçado. E aí ele se junta também com quem quer salvar esse cara que você fala, coitado, esse cara nada dá certo para ele. Aí você vem um outro dependente que diz, deixa que eu vou salvar você. Aí você cria ali uma relação em que você se sente super útil. O cuidador ama esses coitadinhos, porque é onde ele se sente super útil e o coitadinho ama alguém que queira cuidar dele, né? Então, esse é um outro perfil que eu vou falar também. Tem o culpado, que ele acha que ele é o grande culpado por todos os problemas, né? Ele é o culpado até por coisas que ele não é culpado, do tipo, me sinto culpado pela separação dos meus pais. Acho que eu era criança, dei muito trabalho e eu acho que isso desandou a relação dos meus pais. Aí ele cresce com uma culpa e aí a dependência dele vira essa. É como se ele já entrasse nas relações devendo, achando que ele tem que compensar alguma coisa, achando que ele não tem os mesmos direitos porque ele está sempre errando de alguma forma. Então, a gente tem essas particularidades e cada um viveu uma história diferente com a família, né? Mas eu acho que o que está na base de todos é você não ter tido um ambiente seguro de um amor gratuito. Gratuito e consistente. Porque o que é um amor gratuito e consistente? Porque se você for perguntar para qualquer mãe, qualquer pai, você vai dizer: você acha que você amou seus filhos? Claro que eu amei, eu dei tudo para esses filhos. Com certeza, eu amei muito meus filhos. Tá. Essas mesmas mães, de repente, são as mães que têm grandes problemas com os filhos. Que às vezes não tem uma relação legal, que os filhos não gostam de estar perto, ou que os filhos trazem para elas um feedback de não terem se sentido amados e elas não entendem por que eles não se sentiram amados. E aí, o que é esse amor gratuito? Qual que é o objetivo, assim, qual que é o papel dos pais? Amar e cuidar desses filhos, dando para eles espaço para que eles sejam o que eles são na vida. O nosso papel é orientar, balizar, dar valores, mas a gente às vezes se excede achando que a nossa obrigação é modelar os filhos com base naquilo que eu acho bom. Então a gente acaba não dando amor gratuito quando eu só te amo quando você está me agradando, quando você está fazendo uma coisa legal, ou quando você. Pronto, uma coisa que é base também de dependência emocional. Quando, às vezes, pais que são muito ocupados, ou quando eles têm um problema, sei lá, uma mãe que está com problema no casamento com o pai, e aí aquela mãe está super, super desestabilizada, ou um pai que é alcoólatra, alguma coisa que tem um problema maior na família, um outro irmão que tem, às vezes, uma deficiência que chama toda a atenção. E aí esse filho fica ali, esquecidinho. Ele não tem atenção para ele porque tem um monte de outros problemas acontecendo naquela família em que ele não pode ser prioridade, porque tem outras prioridades. Então ele não teve chance, oportunidade de ser prioridade. Aí ele vai dando o jeito dele de ganhar atenção. Aí ele faz algumas coisas, várias opções. Ele pode virar o grande coitado. Ele só é visto quando ele, de repente, tem um problema, sabe? Deu problema na escola. Aí a família resolve, o pai e a mãe resolve na escola, vê lá o que está acontecendo com esse menino. Ou quando ele briga, bate em alguém na escola. Ou quando ele fica doente. Ou quando ele
ele cria um vilão para ele. Ah, tem alguém lá na minha escola fazendo alguma coisa comigo. E aí é quando ele recebe atenção, quando ele é um coitadinho, e aí pronto, aqui eu tenho atenção. Ah, ele entendeu isso. Ele não é Tem gente que fala isso, ah, é porque ele é manipulador, ele faz. Não, ele não é manipulador, ele é criança. Tá? Então, crianças não são manipuladoras nesse sentido pejorativo que a gente dá. Crianças fazem o que elas sabem fazer para receber atenção. Então, se você precisou fazer isso na sua infância, chegando lá na vida adulta, é isso que você sabe fazer para receber amor, ser coitado. E às vezes você tem até medo de ter uma vida boa, porque se você tiver uma vida boa demais, ninguém vai vir te salvar de nada. É Aí você fala assim, verdade, não é é interessante, verdade. Isso é verdade. né? Não é? Isso é muito comum. É, é assim, o que sempre vem aqui, pessoal, enquanto eu vou dar um recadinho rápido, Janta. Eu estou compartilhando aqui nos comentários os links do YouTube da Janta Siqueira. Vão lá, muito bom. Toda semana um assunto muito interessante. E é desse jeito, a Janta sim, assertiva, essa linguagem fácil, muito rico em conteúdo. Também a página dela do Instagram, que é Show Amor e Autoestima, e também aqui a página do Facebook. Também estou compartilhando, pessoal, no dia 15 de abril, a Janda vai estar realizando conosco um workshop, tá? É o workshop justamente sobre esse assunto, não é? Relacionado aqui à dependência emocional, essa situação, só que muito mais aprofundado, muito mais detalhado. Tá? Vai acontecer no dia 15 de abril, das 9 da manhã à 1 da tarde. Nós estamos, tanto nas nossas redes quanto nas redes da Janda, divulgando isso nos nossos grupos de WhatsApp, para que faça a sua inscrição, reserve lá o seu lugar. É um valor muito acessível, tem certificado da Febradiz, tá bom? Então venha para cá, curta nas nossas páginas, sigam as nossas redes, entre nos nossos grupos de WhatsApp para você estar aí inteirado. Você que é um curioso, que gosta de saber, que quer saber para você, para sua vida, você que é um estudante, você que é um profissional e vai usar isso, é muito importante. As relações são a base da nossa existência. Nós não vivemos sós. E ainda assim temos que relacionar até conosco mesmo. Tem gente que não se aguenta. Eu tenho que aprender a viver comigo, porque é comigo que eu vou viver até o fim da minha vida. Então, é importantíssimo esse assunto, ele é primordial para você que quer ser terapeuta, quer entender da psicoterapia, para você colocar na sua vida, para você que quer conviver na sua família, venha participe conosco. Agradeço aqui a sua presença e vamos aqui dar continuidade aqui compartilhando, não é, Janda? Janda, vamos lá. Você me explicou, entendi como são essas relações. Eu sei que elas têm a origem lá na infância. Nós carregamos, penso eu, se eu estiver enganado, pode me corrigir, tá? Que nós carregamos como fosse uma herança cultural, uma herança, né, que vem de família, vem de avô, de avô para os pais, dos pais, né? E isso vai se transformando naquilo que a gente recebeu. Existem as famílias disfuncionais, existe gente que cresceu sozinho em lares adotivos, mas não importa. Alguém você viveu na sua infância. Você passou por experiências, todos nós, boas, ruins, que vieram a marcar a nossa personalidade. Como que é isso? Pincela para nós, assim, um gostinho do que vai ser o workshop. A infância. Como que ela afeta a nós, para a gente refletir sobre o que passamos na vida, e também nós que convivemos com nossos filhos, com nossos irmãos mais jovens, e como que isso se dá. A gente, quando é criança, a gente é muito vulnerável, né? A gente não sabe quem é a gente não sabe nada. A gente está como uma tela em branco tentando descobrir assim, quem sou eu na vida? O que eu represento? Eu sou legal? Não sou? O que eu sou? E aí ela aprende quem ela é com base naquilo que ela recebe dos outros. Então a criança ela não julga, ela só aceita o que ela recebe. Então se estão amando ela, se estão dando reconhecimento, apoio, carinho, ela acha que ela merece aquilo. Agora, se não estão amando, se estão abandonando, se estão agredindo, ela também acha que ela merece aquilo. Ela acha que ela fez algo de errado para merecer aquilo. Então, a criança ela está ali sedenta por descobrir quem ela é. Conforme ela vai colhendo informações do mundo, aquilo vai marcando ela.
E até os 5 anos a gente é mais vulnerável do que tudo. Depois a gente sempre é vulnerável, mas até os 5 anos é quando tudo que a gente vive ali é mais marcante. É quando a gente vive as nossas feridas mais marcantes de abandono, de rejeição, de humilhação, de sensação de exclusão, de sensação, às vezes, de manipulação, quando a gente se sente manipulado pelos pais, quando a gente sente que a gente só é amado quando a gente agrada, quando a gente se sente abandonado ou trocado por um irmão, ou comparado, né? Então a gente vai se sentindo assim. Aquilo que permanece, como eu falei, uma situação que você é exposto por muito tempo vira como um molde da forma como você vai se sentir na vida adulta. Então, muito do que você apresenta nas suas relações é uma informação de como você se sentiu na sua infância. E aí, às vezes, você não sabe por que que... Mas por que que eu não consigo, de repente, me sentir segura nos meus relacionamentos? Por que que eu tô lá no relacionamento e às vezes eu tô com uma pessoa que me mostra, que me ama, que tá ali comigo, que afirma o amor. E quando eu vejo, eu tô futricando o celular dele, eu tô procurando um indício de que ele tá me traindo, eu tô duvidando dele. Aí se você perguntar assim, mas ele já fez alguma coisa? A pessoa fala, não. Aí você fala, então, o que que é? E ela fala, eu não sei por que que eu sou assim. Por que que ela não sabe? Porque ela não identifica, ela não lembra. Mas aonde que veio isso? Ela não pôde confiar, se sentir segura no amor que ela recebeu lá atrás. Às vezes ela não se sente segura porque às vezes ela se sentia trocada, às vezes ela se sentia traída no sentido assim, pô, minha mãe, eu contava as coisas pra minha mãe ali na maior segurança, falava pra ela ali com um negócio mó íntimo. Quando eu vi, minha mãe tava falando pra todo mundo lá na família as coisas que eu tava falando pra ela. Não, peraí, então eu não posso confiar. Eu não posso confiar que o amor que eu tô entregando vai ser honrado. Porque se minha mãe não honrou, meu pai não honrou, às vezes meu pai dizia que ia me buscar, não me buscava. Às vezes pais separados, meu pai ia buscar de 15 em 15. Chegava no dia de buscar, o pai não aparecia. Peraí, então eu não posso confiar. Eu depositava confiança e era frustrado. Então, o que que essa criança entendeu? Que o amor dela não tem valor, que ela pode amar, que o outro pode dizer que ama, que ela não pode confiar naquilo. Quando ela vai para a vida adulta, tem alguém lá dizendo para ela que ama, que ama, que ama, que ela pode ficar tranquila. E ela não consegue, porque na base dela, as pessoas que mais deveriam amar e passar segurança não passaram essa segurança. Então, ela não aprendeu a relaxar na confiança com o outro. Então, a gente vê assim, peraí, então se eu vivi isso e eu sinto isso hoje, então eu tô fadado? Então não tem solução? Aí esse é o grande pulo do gato. Tem, graças a Deus que tem. Mas como tem? A gente só consegue quebrar alguns padrões quando a gente identifica eles. Eu tenho isso é meu, isso é da minha história. Eu vivi isso com a minha mãe, com meu pai, com os meus irmãos, de repente com um tio, uma pessoa muito importante para mim, alguém que fazia parte da minha vida que, sei lá, me marcou demais. Então, eu vivi isso, identifiquei. Identifiquei não para sair culpando a pessoa, depois ir lá colocar o dedo na cara dela, não. Mas eu preciso, pelo menos, identificar de onde partiu. Que aí eu entendo qual foi a necessidade da minha criança que não foi atendida. Porque hoje a gente faz assim, mas hoje eu entendo a minha mãe, eu entendo o meu pai, eu sei que eles tinham uma vida difícil, é por isso que minha mãe me batia, porque ela não tinha paciência, ela estava chateada com tal situação. Ou eu entendo meu pai, que ele não podia ir lá me visitar, porque aí ele tinha outros filhos, então hoje eu entendo. Tá, hoje adulto você pode até entender, mas você tem que se lembrar que quando você estava lá, você era uma criança, e nada muda o fato de porque seus pais tinham bons motivos, você não estava sofrendo com aquilo. Você não estava falhando, você não estava sendo mal atendido, você estava com suas necessidades não atendidas. Então, é importante a gente saber que necessidades lá da minha infância não foram atendidas, porque hoje eu estou aqui na vida adulta tentando atender exatamente essas necessidades. Uma necessidade de reconhecimento, de confiança, de segurança, de aceitação, que eu não tive lá, estou tentando buscar aqui. E aí, por que não dá certo? Porque ninguém no mundo é capaz de me dar uma coisa que eu queria era dos meus pais. Não tem pessoa no mundo que substitua isso. E aí você está buscando um relacionamento, num chefe, num trabalho, num amigo, e não tem. Por quê? Não tem mesmo. Onde que a gente encontra? Que eu tô dizendo que é a solução. A gente encontra quando a gente entende que essa criança que ficou ali com necessidades não atendidas, essa criança, ela precisava de um pai e uma mãe melhor preparados para atender aquelas necessidades dela. E ela não teve. Então, hoje, enquanto adulta,
eu que sei quais são as minhas necessidades, muito melhor do que meus pais poderiam saber lá na época, porque, né, eles não souberam, e tudo bem que não souberam, hoje eu tenho condições de cuidar da minha criança muito melhor do que meus pais cuidaram de mim. Eu tenho, inclusive, obrigação de ser para minha criança um pai e uma mãe muito melhor do que meus pais foram para mim. Porque hoje eu já sei o que faltou para ela. Ela queria que alguém tivesse ouvido ela, sentado junto com ela, perguntado como é que ela estava se sentindo, que alguém dissesse para ela, pode falar, se expressa, quero ouvir o que você está falando. Porque o que a gente mais vê? Crianças que foram tolhidas, porque na educação delas as crianças não tinham voz, a criança não podia reclamar, a criança não podia incomodar, a criança tinha que ser boazinha, tinha que ser a criança legal, aquela madura demais que praticamente se cuida sozinha. E aí você foi entendendo lá na sua infância que isso era o desejável, isso era o legal, mas hoje adulta você já sabe que não era isso que você precisava. Você precisava ter tido o direito de ser criança. Uma criança que explora, que quer falar, que quer mexer nas coisas, que quer ser vista, que quer fazer uma dancinha e todo mundo ri dela. É isso mesmo. Eu quero que me vejam, eu quero que falem que meu desenho tá bom, eu quero que também me corrijam quando eu tiver feito uma coisa errada, porque isso é amor. Me corrija, não me ignora, não. Ele não bate palma para tudo que eu faço. Então, a criança, às vezes, ela não recebe tudo que ela precisa. Aí você faz essa análise quando você é adulto. Por isso que às vezes a gente não trabalha, porque a gente pouco faz terapia, mas se a gente vai lá e começa a entender o que faltou, você começa a dar para você mesmo. Então, peraí, então eu começo a perceber que eu tenho dependência das pessoas porque eu quero que alguém me veja. Eu quero que alguém me dê ouvidos, que alguém escute as coisas que eu quero falar. Eu quero que alguém me abrace, eu quero que alguém me dê lugar, alguém me dê importância. Eu quero que alguém me dê importância. Tá, você quer que alguém te dê importância, mas você sabe se dá importância? Se você não sabe se dá importância, você não consegue nem perceber quando alguém está te dando importância. Porque se você. O que é se dar importância? Não, peraí, eu tô muito tempo em casa, eu tô cansada de ficar em casa. Acho que eu tô precisando dar um passeio, tô precisando passear, ver outras coisas. Aí eu vou lá e eu me levo para passear. Ah, eu acho que eu tô precisando, sei lá, expandir, tô precisando estudar, tô precisando crescer, tô sem dinheiro. Tá ruim ficar sem... Ah, tá ruim ficar sem dinheiro. Ah, eu acho que é porque você tá querendo expandir. Então vamos lá, faz isso por você. Se dá importância. Olha para suas necessidades e se dá isso. Ah, eu tô precisando conhecer outras pessoas, tô me sentindo muito sozinha. Quero mais pessoas comigo. Legal, você tem necessidade de socialização. Onde é que você vai procurar isso? Acho que eu vou fazer um curso, acho que eu vou fazer uma aula de dança. Você se responsabiliza por aquela necessidade. Porque o dependente emocional, ele não sabe ler as próprias necessidades. Ele fica ali esperando que alguém salve ele do vazio dele mesmo. E às vezes a pessoa tá dando importância para ele, ele não sabe, ele não tá entendendo. Até porque se a pessoa fala assim, e aí, vamos fazer alguma coisa? Aí ela fala, vamos. Você escolhe. Não, você escolhe não. Fala você o que você quer fazer. Ela nem sabe. Ela não sabe nem como é que ela usa a vida dela. Aí ela não argumenta. Ela não é aquela pessoa que diz assim, ah, eu não gosto de entrar em embate, não. Sabe quando você não liga? Eu sou muito tranquila. A pessoa fala assim que eu sou tranquila, tá? Você é tranquila ou você não tem nem habilidade para expressar o que você pensa porque você não teve esse estímulo na vida. Ninguém nunca parou para ficar te ouvindo. E aí você entendendo que ninguém ia te ouvir, você parou de se ouvir. Porque não ia adiantar mesmo. Para que você vai ficar se ouvindo se não tem ninguém para ouvir o que você quer falar? E aí você vai matando os seus desejos. Você vai se convencendo, isso é bem triste, porque você se convence de que ninguém te dá importância, e aí você aprende a não se dar importância para não sofrer. Então, é como, pronto, pensei num exemplo, é como você pensar, como eu não vou? Eu vou supor que você esteja numa relação onde não há sexo. Como não vai ter sexo mesmo? Eu vou lá na minha ginecologista, peço um remédio que acabe com a minha libido, para que eu não fique desejando sexo, já que eu não vou ter. Aí eu quero algo que mate o meu desejo, porque esse meu desejo me traz mais frustração do que prazer. Então, desejar é ruim. Ter necessidade é ruim. Ela não entende que, ela não acha, porque na vida dela isso não aconteceu. Não foi prazeroso ter necessidades, ter desejos, porque os desejos não eram concretizados, não eram realizados, não eram fontes de prazer. Desejos eram só fontes de frustração. E aí ela acaba não ouvindo nada
nada dela. Até porque, como eu falei, o dependente emocional geralmente ele se encontra com quem também não sabe dar importância para ele. Ele não sabe se dar importância, ele se une com alguém que também não sabe dar importância. Então, ele aprende que é melhor ele não ter voz mesmo, e aí ele se aprisiona, e é aquele dependente que você começa a falar com ele, fala assim, como é que seria a sua vida se você tivesse a liberdade de fazer as coisas que você quer? De repente, assim, você tá num casamento abusivo, você fala com a pessoa, como é que seria sair desse casamento? Ela fala, pra que eu vou sair? Eu vou pra onde? Eu não sei nem usar a vida, eu vou sair desse casamento aqui e vou pra onde? Ou você tem uma relação com uma mãe super controladora, que você não pode fazer nada. E aí você tá na terapia, seu terapeuta tá te mostrando ali como que você não progride na vida porque você não pode deixar essa mãe. Tá, mas se eu deixar minha mãe, eu vou fazer o quê? Eu não sei. Por quê? Porque eu parei de me ouvir há muito tempo, porque eu só podia ouvir o outro. Se eu ouvisse o outro, eu saberia exatamente o que fazer para agradar esse outro. Então eu começo a fazer o que é bom pro outro ficar feliz comigo, e aí eu me sinto bem, que tá tudo em ordem. Mas bem o quê? Bem morno, né? Porque não tem nada demais, é só você usa um jeito morno de viver em que você tem controle, porque você não vai desejar muita coisa, você não vai se importar com nada mesmo, então é um jeito morno. E, inclusive, esse é um cenário para depressão, né? Porque a depressão, ela vem quando você... Exatamente, gente. Eu ia fazer um ponto disso que você tem falado, e tem muito a ver até com o nome da sua página do Insta, do amor e autoestima, né? As pessoas chamam o amor próprio, autoestima. Eu vejo a própria palavra autoestima é como eu me vejo, a minha estimativa, como eu me meço, o meu valor, a minha pessoa, o que eu posso vir a ser, o que eu posso alcançar, o que eu desejo, a mim mesmo, a autoestima, a estimativa que eu faço de mim. E cada um tem a sua. Percebe-se que algumas pessoas, elas esperam muito pouco delas mesmas. Elas começam a se invalidar. Eu não posso, eu não consigo, isso não é para mim. Parece que se acomodam naquela situação de um relacionamento ruim, de um lar já parece que está tudo indo, não é? Se acabando, se destruindo. Falo, mas é assim mesmo. As relações no trabalho, tá que aquele trabalho a pessoa odeia, não aguenta, mas ela, mas é o que sobrou para mim. Falo, não é? Normalmente uma pessoa que fala, não, eu não vou deixar as coisas assim. Eu vou fazer um curso, eu vou estudar, vou procurar uma promoção, vou procurar outro emprego, vou enfrentar, vou pedir a conta dessa porcaria desse lugar que eu estou aqui e vou ver o que tem lá fora. A gente nunca vai saber o que existe se a gente não conhecer. O que eu não conheço, eu não sei se eu quero. Eu não conheço, eu não sei se quero para mim. Todos nós precisamos conhecer as coisas. Então, pessoal, é importantíssimo adquirir conhecimento, adquirir cultura, sair da rotina, sair daquela coisa muito parada, procurar opções na vida. Tudo Expandir, né? isso vai Eu ser acho que todo tratado, mundo tem necessidade de expandir a expandir. Quando a cabeça, gente abrir para de o expandir é porque a gente pensamento. adoeceu, né? Não expandir Exato. é adoecer. A Jana vai tratar isso com muito detalhe no workshop que nós vamos realizar, pessoal, no dia 15 agora de abril, tá bom? Vai ser um sábado das 9 da manhã à 1 da tarde. Nós estamos divulgando os links, tanto das nossas redes, quanto também do própria inscrição, tá? Nas nossas redes sociais. Vão lá, se inscrevam. É um valor simbólico. Tem certificado da Febratis. São 4 horas de workshop. A Jana vai estar esmiuçando esse assunto para todos, tá bem? Então vão lá, continue seguindo a gente. Então, fala um pouquinho, você, apesar de já ter falado isso, né, da autoestima e o que ela parece ser também algo é fundamental para que um ser humano consiga, uma pessoa consiga se autorrealizar, buscar aí suas realizações e até mesmo com aquilo que não, que diz não, que às vezes não realiza, tudo bem, é um aprendizado, vou fazer diferente. Como que isso funciona? Às vezes você tem uma autoestima baixa porque você nunca teve autorização para gostar, para validar, para aprofundar no seu próprio mundo. O seu próprio mundo é o quê? É quem você é, os seus gostos, seus desejos. Sabe quando
quando você é criança, e aí você começa a gostar de dança, você gosta de um tema X, você vai moldando o seu mundo, você vai colocando ali aquelas coisas que te interessam. Sejam coisas de lazer, tipo de amigo, tipo de roupa, interesse na televisão, que aquilo vai configurando o seu mundo. E às vezes você convive com pessoas que desvalorizam o seu mundo. Não, isso que você tá vendo é uma bobagem, que música horrível é essa que você tá ouvindo, esses amigos seus não prestam, você só pode confiar na sua família, porque ninguém vai gostar de você lá fora do jeito que a gente gosta de você. Você tem que parar de usar essas roupas, essas tatuagens são horríveis. Não, você tem que... E aí, a tentativa dos pais é de orientar, mas eles acabam criando um sentimento de inferioridade naquele filho. Por quê? Porque o filho está mostrando o mundo dele, aquilo é dele, é o que ele gosta, é o que ele curte. E aí receber uma desvalorização daquilo faz com que ele não aprecie o mundo dele. O mundo dele inclui a aparência, inclui tudo. Então, se você não teve espaço para explorar o seu próprio mundo, a chance é que você tenha uma autoestima muito baixa na vida adulta, que você não confia nas suas potencialidades. Sabe aquele pai que tudo que você fala para ele não consegue ouvir, ele quer te dar um conselho em tudo? Sim, isso é verdade. Meu Deus, escuta o cara, deixa o cara falar as coisas sem você aconselhar. Parece que você não consegue deixar que ele saiba alguma coisa. Você quer dizer que quem está orientando é você. Aí você não deixa aquele filho se sentir confiante, tipo assim, é legal, eu falei uma coisa, meu pai disse que era legal essa coisa que eu falei. Não, o pai ouviu, mas ele deu um conselho. Então, na verdade, o que ele está aconselhando parece que ele está mais criticando o filho do que ouvindo o que ele está falando. Então, a autoestima, ela vai sendo moldada como então as coisas que eu falo não são tão importantes, então eu não sou tão bonito, então eu não sou tão legal, porque os feedbacks que eu recebi das pessoas importantes para mim foram dizendo que coisas que eu sei, penso, gosto, não são boas. Porque a gente acha que a autoestima tem só a ver com aparência, e a aparência é uma pontinha do que é a autoestima, né? A autoestima é o que eu Sim, penso sobre mim, é o que eu sinto quando eu me vejo, se eu me aprecio, se eu acho que eu sou uma pessoa legal, se eu não sou. Se eu vim de um lar onde eu não era apreciado, é muito difícil eu me apreciar. A gente tem umas falas muito prontas de que o amor próprio, ele vem de dentro, né? E eu acredito que não, que é muito difícil você buscar o amor dentro de você, sendo que você nunca foi amado. É muito mais fácil você buscar fontes de amor e falar assim: olha aí como é que eu sou legalzinha. Minha amiga gosta de mim, minha mãe vive dizendo que eu sou muito inteligente, meu pai adora sair comigo, minha irmã sempre me procura para conversar comigo, meu professor me chamou para participar de um projeto dele. Você vai colhendo amor, você vai colhendo apreciação e você fala: aí, ó, eu acho que eu sou legal sim, porque as pessoas gostam de mim. É muito mais fácil você se amar em um ambiente em que te amam. Agora, eu estou num ambiente em que eu não tenho. Às vezes eu não tenho nada, né? É que eu tô falando de, às vezes, uma depreciação. Mas às vezes se você viveu num lar onde os pais eram distantes, ou trabalhavam demais, ou não tinha ninguém ali com os olhos em você, você não teve oportunidade de saber o que as pessoas pensam sobre você. Então ficou vazio. Então você não sabia nem se você era bom, se era ruim, se era chato, se era legal, se era bonito, se era feio. Ficou nada. Então eu não tive fonte para poder construir o amor próprio. Eu tinha que fazer isso sozinha. E sozinho é difícil mesmo. É difícil se amar se você não tem ninguém para te amar. É difícil. é É muito verdade. fácil, né? Você se amar quando você já está sendo amado. Então, essa, esse amor próprio, ele começa a surgir quando você começa a construir relações que você, com responsabilidade ali na vida adulta, você já pode saber com quem você vai se conectar, quem é que te ajuda, quem é que te atrapalha, quem que contribui para você se amar. Tem gente que você fica do lado e você adora a pessoa que você é quando você tá com aquela pessoa. E tem gente que você fica do lado e você não gosta de quem você é. Aquilo é uma informação, né? É verdade. Existe sempre uma necessidade muito interna de validação, não é? Eu quero que as pessoas validem o que eu falo, as minhas ideias, o que eu faço de legal, não é? E às vezes também o pessoal fala de crítica construtiva, tem crítica que também não cabe, mas existem realmente até a forma de se falar, de se dizer, de a gente aceitar coisas que a gente precisa absorver para o nosso crescimento. Não é verdade? Tem coisas. Eu, particularmente, eu sempre aconselho
digo para o pessoal que vem se aperfeiçoar conosco na Febratis, eu sempre falo assim, gente, terapeuta não dá conselho, né? Porque o que serve para mim pode não servir para aquela pessoa. Eu vou aconselhar ela, tá tudo errado, o responsável sou eu. Cada validação vai dar, talvez, de se conduzir através de uma técnica, de aperfeiçoamento, etc. Por isso que existem os psicólogos, os psicanalistas, os psicoterapeutas, para que eles saibam conduzir isso, para que a pessoa chegue ao seu encontro, à sua conclusão e à sua própria validação. O elogio é importante, mas nem sempre nós o recebemos. Mas se eu E se sei você que ficar fiz um bom muito preso trabalho, ao não elogio, é? às vezes você se distancia de você, né? Exatamente. Quando a gente consegue, realiza aquilo, fala, poxa, eu consegui, cara, eu planejei isso, alcancei o que eu queria, meu objetivo, etc. Ninguém me elogiou, mas eu Mas sei. eu Eu sei. alcancei aquilo que eu tinha como objetivo. E isso é em tudo na vida. Isso é em tudo. Nem tudo na vida vai sair igualzinho o jeitinho que a gente planejou. Mas nem nós somos assim. Até nós vamos nos moldando, vamos aprendendo e vamos nos estruturando na vida. É a formação do nosso ser. Uhum. Olha que legal, quero agradecer tanta gente aqui, Jana, que eu não estou conseguindo nem dar tempo de estar respondendo a todo mundo. Pessoal, muito obrigado, uma boa noite a todos, a participação, deixem sua pergunta. Nós vamos agora, olha, o tempo voa, estão aí na parte final, porque tudo que é bom sempre deixa o gostinho de quero mais. Então, se você gostou dessa live, se você está gostando, você vai fazer a sua inscrição no workshop do dia 15 de abril, das 9 da manhã, é um sábado. Já se prepara, já se programa, das 9 da manhã à 1 da tarde, com a Janda Siqueira, tá bom? Vai ser pelo Google Meet e vocês vão ter certificado da Febratis. É um valor de inscrição muito simbólico, realmente, tá? Para nossa manutenção. E você vai sair com o certificado e, principal, com conhecimento enriquecido e extremamente valorizado, como você tem certeza que você está se sentindo agora nessa live. Só que você vai fazer ali uma imersão de 4 horas, tá bem? E Vamos é legal continuar porque eu acho aqui? que isso que a Sim, gente está falando sobre infância, sobre criança, isso que eu estou dizendo, você precisa se responsabilizar pela criança que tem dentro de você. Aí você escuta isso e fala, tá, mas como é que faz isso? Você não exatamente, sabe essa é a fazer, pergunta. né? Tá bom, doutora, como é que faz? E aí o como é que faz é Desse difícil a gente jeito. falar em tão pouco tempo. No curso É, a gente vai falar como que faz isso, exatamente. né? Não é? Como que faz, Como é que como eu que se faço? acolhe e Por como onde que eu identifica. começo? Não é? É, Tudo tem que ter um começo. Não é? tem Eu que ter um preciso começar começo. por alguma coisa. Com as decisões que eu vou tomar, o que, que eu vou fazer? Não é? E cada um tem aí a sua vida, tem o seu perfil, primeira coisa, se conhecer, saber o que eu posso, o que eu não posso, numa boa perspectiva e ir em frente aí, não é? Primeiro cuidando da sua criança interior. Cuide-se, pessoal. É. E Janda, eu sabendo deixo à que, vontade. eu acho que o mais legal desse curso é que não é um curso teórico que você vai ficar 4 horas ouvindo uma explicação de uma coisa que você não vai usar, Não, não, né? Não, não é isso. não. A ideia é exatamente te dar orientações de como você pode fazer essa busca. Até porque, às vezes, você não tem disposição, tempo, energia, dinheiro para fazer uma terapia. Então, não Com que você só vá certeza. ser trabalhado se você fizer uma terapia, mas acho que quando você tem uma informação de onde as coisas estão travadas e por que que você não segue, você, no mínimo, entende a situação e você já não pode dizer que você não sabe por que que as coisas não fluem. Você pode até não saber destravar, aí talvez você precise aí sim, você vai para terapia, mas eu acho que ter a informação de onde travou te dá muito mais condição de escolher. De repente é uma coisa na relação com a sua mãe que tem que mudar, uma coisa na relação do seu filho. Às vezes você tá com o filho saindo de casa e você tá aí perdidinha que você não sabe quem vai ser você sem você estar na função mãe. Ou você não sabe quem é você se você sair da função esposa. Ou você não sabe quem seria você se você pudesse usar a vida para você. Então, como que eu vou aprender a desejar, né? Saber desejar não é fácil. Parece que é fácil. Ah, deseja aí coisas. Tem gente que não sabe desejar. Tem gente que não foi estimulado a se ouvir. Então, nesse curso eu dou um pouco mais de orientação sobre como você pode fazer isso. Excelente.
Gente, a expectativa está muito grande em relação ao workshop. As pessoas estão realmente procurando, estão muito interessadas. Vai ter certificado e vai ser outra coisa, pessoal. A Janda, além de apresentadora, uma orientadora excelente, espetacular, ela também faz atendimento online, não faz, Janda? Uhum. Eu trabalho Também faz com atendimento terapia online. online. Vocês têm terapia online. Então, venha seguir nós na rede, siga lá os canais dela, tem todo ali na bio dela, da página dela do Instagram, também no Facebook, como você pode estar conversando com ela. Também você nos acessando aqui no workshop, você vai entrar no nosso grupo de WhatsApp, que é fechado com a orientação da própria Janda Siqueira, e comigo, e ali você vai poder estar interagindo ali com o grupo e com ela. Nossos últimos 5 minutos, antes que a live caia, vou deixar livre para você estar comentando, estar encerrando essa live, gente, por favor. Queria ver se alguém tem alguma pergunta. Eu tentei falar aqui um pouco daquilo que eu recolhi de perguntas no Instagram e na minha lista de transmissão. Eu vi aqui que tem muita gente que participa, mas eu vou convidar. Eu tenho uma lista de transmissão no WhatsApp que eu envio de segunda a quinta, um post por dia com reflexões sobre autoestima, autoconhecimento, relacionamento amoroso, familiar, que Que são legal, pequenas reflexõezinhas que eu acho que ajudam a gente a fazer exatamente esse caminho de estar mais próximo do saudável, de refletir sobre como que a gente está conduzindo que nossas legal. relações, Nós nossa vamos vida. distribuir essa lista para o pessoal. E aí eu tentei trazer aqui as perguntas, mas eu não sei, né? Se alguém tiver alguma pergunta de última, assim, daria para fazer, mas acho que a ideia final é propor, é fazer com que as pessoas que estão assistindo revejam a proposta que elas fazem para elas mesmas. Que tipo de proposta você tem para sua vida? É fazer o possível para não desagradar os outros ou é fazer o possível para viver uma vida boa para você? E quando a gente vive para agradar, a vida fica chata pra gente. Porque a gente vive no pisar de ovos, né? Porque se eu pisar em um ovo e quebrar, eu acho que eu errei. Então, eu só faço aquilo que não desagrada. Ou eu vivo para provar que eu sou boa. É chato. E às vezes você tá sem ânimo na vida, você tá desmotivado, você tá em depressão, e aí você não sabe por quê. É verdade. Como é que É você desse vai jeito, gostar da vida se você não exatamente. pode usar a vida para você? É, não tem graça. Exatamente, Jana. Pessoal, eu quero aqui agradecer a presença de todos, agradecer aqui a presença da Janda Obrigada. Siqueira. Sensacional a live, foi excelente. Nós vamos disponibilizar, tá, nas nossas páginas, no YouTube, o link dessa live, para que você possa depois rever, ouvir novamente. Foi muito rica, Eu muito vou colocar no meu interessante. canal no YouTube também. Sim, vai estar no canal da Janda Siqueira, no Amor e Autoestima, no canal do YouTube, eu tenho compartilhado aqui, mas eu vou compartilhar também nas outras páginas, tanto da Federação, quanto também das minhas páginas pessoais e também da Janda Siqueira. Tá bem, pessoal? Venham, curtam nossas redes sociais, vão lá, vão no YouTube da Janda, deixem lá o seu like. Aqui, pessoal da Febratiz, lá nas páginas já tem lá o YouTube dela, coloquei uma publicação, deve ter um dia de umas 2 semanas atrás. Vão lá, curtam mesmo, senta o dedo, como disse, deixa o sininho, vamos crescer esse canal, vamos crescer o trabalho da Janda Siqueira e também da Febratiz, e principalmente, vamos crescer cada um de vocês como pessoa, como profissional, como pai, como mãe, como filho, como irmão, como ser humano. O mais importante dessa vida aqui são as pessoas, como nós passamos por elas e a nossa vida, o que a gente deixa. E a gente precisa, antes, qualquer um que você tenha aí também ambição profissional, quer ser um terapeuta, um psicoterapeuta, um psicólogo, quer trabalhar com isso, primeiro cuida de você. Você precisa entender você como funciona para você poder ser receptivo a poder compreender outras pessoas. É, Tá bom? Uma isso. boa noite a todos. Muito obrigado, Janda. Obrigada a Deixe o você, seu Sérgio. tchau, pessoal. Um prazer. Até a próxima. Tchau, gente. Tamo junto Obrigada por aí. todo mundo que participou. Agradeço demais. Tomara que a gente se encontre no workshop, que vai ser muito legal da gente trabalhar todas essas questões. Então, convido Vamos vocês. lá. Façam suas inscrições. Isso. Então tá. Obrigada. Tchau, tchau, gente. Tchau.